Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes aqueles recados de sempre, né? Estamos em Florianópolis para mais uma temporada de episódios, se eu não me engano é a quinta ou sexta vez que a gente está por aqui. E aí por isso eu já vou te pedir para você ajudar o programa a encontrar novos profissionais, a indicar novos profissionais. E para isso você vai entrar em contato pelo Instagram Podcast Bússola P. Lá você vai ajudar a gente, vai enviar o perfil desse convidado, desse teu amigo, desse profissional que você acredita que seja muito bom para estar aqui. Você vai enviar o perfil desse profissional e a gente vai avaliar, vai entrar em contato com ele para viabilizar essa conversa, tá? Importante salientar que a gente está indo agora para Brasília, para o Espírito Santo no final de outubro e a gente ainda vai tentar até final de dezembro ir para Minas Gerais, além dos convidados, obviamente, do Rio de Janeiro. Então, se você tem algum profissional competente, algum profissional qualificado nesses estados que a gente está falando, entre em contato com a gente por esse Instagram, Podcast Bússola P. E o segundo recado é, você que é profissional da área da saúde, que é empresário, que é advogado, que está querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como, ou já entrou e não está tendo o resultado esperado, vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N. Lá a gente vai conseguir te ajudar, eu vou conseguir responder algumas dúvidas tuas. A gente perdeu o Instagram anterior, pelo simples fato de ter sido hackeado, até chegar a cobrar um resgate nosso, a gente não quis pagar, então a gente vai voltar a produzir conteúdo, ainda está com poucos seguidores, ainda está com poucas publicações ali, mas a gente vai voltar em breve. Então para você acompanhar tudo que a gente vai estar fazendo lá, Manuel Pacheco N, vou deixar aqui embaixo, podcast Bússola P, Manuel Pacheco N, junto com a gente da nossa convidada. Mas agora vamos para a nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com uma especialista no aparelho digestivo, doutora Francine Machello. É Machello? Acertei a pronúncia? É, Machello. Machello. Doutora Francine, bem-vinda ao podcast Bússola Profissional. Obrigada. A gente hoje vai conversar muito sobre todos os assuntos ligados ao aparelho digestivo, sobre a tua profissão, sobre conselhos que você vai dar para outros profissionais. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, fala um pouquinho de você e fala um pouquinho da tua trajetória para o nosso público te conhecer um pouco. Bom, eu sou a Francine, ou Doutora Fran, como a galera me chama Doutora por aí. Fran. Eu tenho 35 anos, né? Eu me formei no Rio Grande do Sul, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fiz toda a minha especialização lá em Porto Alegre mesmo, né? Fiz cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo no Hospital Conceição, que é a maior rede SUS ali do Rio Grande do Sul, né? E fiz depois ainda especialização em endoscopia e colonoscopia na Santa Casa de Porto Alegre, né? Foram mais 2 anos aí, total de 6 anos de estudo só de cirurgia e aparelho digestivo, E se apaixonou por Floripa e se mudou pra cá? Então, Floripa sempre foi assim, desde a da época do vestibular, eu pensava em vir, mas não tinha muito como vir, né? Acabei fazendo até a prova para cirurgia geral aqui, acabei ficando em Porto Alegre mesmo. Depois eu estava um pouco mais pensando em vir para cá mesmo, eu fiz a prova da cirurgia do aparelho digestivo aqui no HU. Passei, mas porque lá em Porto Alegre eu achava o serviço melhor, assim, eu acabei... Ainda não era o momento, ainda não era o destino. Aí eu acabei ficando lá, tinha meus amigos, as pessoas que eu trabalhava lá, e aí acabei ficando por lá mesmo. Daí quando eu terminei tudo, eu resolvi... Por que não? Larguei tudo lá e vim, sem conhecer ninguém. Do nada? Foi, terminei a residência e... Gente, tô indo, vou me mudar e Minha família é toda, isso. valeu galera, tô indo pra Florianópolis. É tipo isso. Cara, tipo mas assim, isso. do nada mesmo? Sim, eu vim pra cá no carnaval. Eu tenho uma irmã que mora aqui, né, já há muitos anos, há 20 anos. E... Ela veio um pouquinho com maior planejamento? Ela veio fazer faculdade aqui. Também, mas foi tipo assim, também veio e ficou assim, sabe? E aí eu acabei vindo, assim, no carnaval, daí ela super me incentivou a me mudar pra cá. Eu tô quase me mudando pra cá, eu sou do Rio de Janeiro. Então, né, não tem como não se apaixonar aqui, né? O lugar é maravilhoso. Daí acabei fazendo a transição, assim, das minhas coisas de lá pra cá, e em maio eu me mudei.
Caramba. Maio de 2022. E a decisão pela medicina, eu sempre gosto de saber, assim, porque cada pessoa tem uma motivação para escolher uma carreira, né? Qual foi a tua motivação pela medicina e principalmente pelo aparelho digestivo? Que não é algo tão comum se a gente for parar pra pensar. Isso é verdade. Ainda mais pra mulher, né? Caramba. Bom, eu sempre, desde criança, na verdade, eu fui sempre uma criança meio problemática, assim, sabe? Eu tinha algumas doenças, assim, eu tinha uma alergia alimentar muito importante, que dava manifestações cutâneas graves, assim, e eu tava sempre indo em médico, né? Sempre em médico, até que teve um médico que descobriu o que era, e quando ele me tirou, assim, essa dor, né, que eu tinha na infância, eu fiquei, tipo assim, meu Deus, ele é maravilhoso, sabe? Tipo assim, meu Deus, como essa pessoa fez diferença na minha vida, assim, e eu acabei ali mesmo, assim, na infância mesmo, decidindo que eu queria ir pra essa área. Eu não tenho ninguém na área médica na família. Jura? Né? Sim, eu sou a Primeira médica da minha família. Agora estão vindo as gerações. As novas gerações. Tem 2 primas que estão na faculdade, né, agora. Mas eu sou realmente a primeira da área da saúde, assim mesmo, sabe? Então, a minha ideia sempre foi pela questão daquilo que eu vivi mesmo. Do cuidado e, obviamente, você ajudar outras pessoas. Exatamente. Tá, aí você, beleza, chegou na faculdade, falou assim, pô, eu tenho dermatologia, eu tenho cardiologia, eu tenho cirurgia plástica. Por que especificamente o aparelho digestivo? Então, eu sempre quis uma coisa prática, né, que envolvesse trabalho manual, assim, né, e... Tem um problema, eu resolvo. E é Exato, assim, eu sou muito prática, né, eu sou objetiva, assim, nas minhas coisas, então eu precisava de uma coisa que fosse assim, né. Na anatomia, a minha turma teve muita sorte de conseguir cadáveres frescos, então a gente conseguia dissecar mesmo, né, os cadáveres, e isso era muito legal, eu achava muito massa mexer no corpo humano, assim. E aí isso foi evoluindo, né, no 2º ano da faculdade. Aí eu já sabia que eu queria cirurgia, né, eu fui entrando em estágios, fazendo estágios fora, né, buscando sempre essa área, assim, mais da cirurgia mesmo, né. Eu me formei ainda em dúvida se eu queria cirurgia mesmo ou ginecologia, que também é uma área prática, né. Mas acabei optando pela cirurgia geral, e na cirurgia geral a gente acaba vendo muitos casos complexos e desafiadores, assim, que ainda fazem... mais que você trabalhou no SUS, né? Sim, totalmente, 100% SUS, assim, né. E aí aquilo foi, tipo assim, nossa, é muito bom trabalhar nisso, é muito gratificante ver o quanto a gente consegue transformar a vida das pessoas, assim, né. E aí foi seguindo, né, tive um dos meus chefes é um grande cirurgião do aparelho digestivo, também foi uma inspiração, assim, durante a residência, então foi por aí, foi seguindo caminhos, né. Eu sempre tenho essa teoria, eu costumo deixar pra fazer essa pergunta no final, mas eu acho que você me deu um bom gancho, uma boa deixa aqui. A teoria do programa, né, do podcast Bússola Profissional, é que todo mundo, seja quem for, todo bom profissional, ele tem uma bússola profissional na qual ele se espelha e ele olha com admiração, com respeito e fala assim, se eu fosse um profissional, eu seria exatamente como ele, eu seguiria os passos dessa pessoa. É o teu caso, pelo visto, Sim, né? Esse profissional, esse médico, ele do aparelho digestivo que você falou que ele é muito bom, você acabou olhando e falando assim, tá aí, eu acho que pode ser uma boa. Eu pensava, nossa, se eu souber 10% do que ele sabe, eu vou ser excelente já, sabe? Caramba, legal. Então, realmente, assim, eu acho que a gente, como cirurgião, a gente acaba, durante a residência, pegando um pouquinho de cada professor, assim, e a gente vai se moldando, né? Com certeza. Mas sempre tem uma pessoa, eu acho que a gente tem como referência e acaba levando pra vida, assim, né? Para os nossos casos, assim, pessoais. E aí é interessante perguntar, você considera essas cirurgias do aparelho digestivo, elas são cirurgias muito complexas, que, assim, que caso de complexidade que eu tô querendo dizer? Em questão da pessoa ter um tempo de recuperação muito alto, em questão de serem cirurgias longas, às vezes de 5, 6 horas, são cirurgias complexas? Então, tem cirurgias menores, Claro. né? Mas, claro, quando a gente pensa, assim, em cirurgias mais complexas do aparelho digestivo, sim, tem, né? Câncer de pâncreas, fígado, esôfago, né? São cirurgias que são grandes, né? Pâncreas, geralmente, assim, uma cirurgia normal, assim, que
ocorre tudo bem em torno de umas 3, 4 horas de cirurgia, né? Então, são 3, 4 horas que tu tá ali em pé, né? Tendo que manter a Tendo mesma que manter a posição. mesma posição, sem poder ir no banheiro, sem poder beber água, né? Tu tá ali. E esôfago também, às vezes, cirurgias que a gente acaba indo por vídeo, assim, pode demorar até 12 horas, às vezes, né? Cara, qual foi a Então, cirurgia mais longa que seja? eu acho que foi de esôfago. Quanto tempo? Foi umas 9, 10 horas por aí. Caramba, muita coisa. Uhum. Você tá em pé e você tá, às vezes, na mesma posição, né? Uhum. Como é que vocês fazem pra sustentar tanto tempo assim? Então, na do esôfago ainda a gente consegue sair, porque tem troca de posição do paciente durante a cirurgia, né? Então a gente sai, daí a gente consegue ir no banheiro e tal, e aí volta, né? Mas é preparo, eu acho que tem que ter. E durante a cirurgia, assim, a gente acaba meio que esquecendo, assim, sabe? Tu tá tão focado naquilo que tu acaba esquecendo, às vezes, que precisa tomar água. Mas vamos pra questão do conceito, tá? Que eu Uhum. acho interessante a gente falar isso. Pode ser muito simples, mas nem todo mundo que tá assistindo esse programa, ou que vai assistir esse corte no Instagram ou em qualquer outro lugar, vai saber o que faz exatamente um médico especialista no aparelho digestivo. As pessoas vão falar, ó, ele cuida do aparelho digestivo. Essa é a Sim. pergunta, essa é a resposta mais óbvia. Uhum. Mas dá uma resposta mais aprofundada pra gente. Então, o especialista do aparelho digestivo, ele lida com as patologias, doenças, né, de todo o trato gastrointestinal, né? No meu caso de cirurgião, assim, a gente acaba atendendo muita coisa clínica, né, tipo, uma gastrite, uma doença celíaca, às vezes que aparece, né, uma intolerância à lactose, mas também associado às cirurgias, né? Então, se Claro. eu faço um diagnóstico, por exemplo, de uma pedra na vesícula, né, eu, como cirurgiã, eu tenho a capacidade de operar essa pedra na vesícula também, né? Não só fazer o diagnóstico e dar medicamentos, né? Tem como tratar de forma cirúrgica, né? Então, assim, o especialista, de uma maneira geral, clínico ou cirúrgico, trata as patologias esôfago, estômago, pâncreas, fígado, né, intestino, né? Só que, claro, dentro da especialidade do aparelho digestivo tem focos, né? Então, tem pessoas que focam mais em doenças do intestino, né? Doença inflamatória intestinal. Outras que lidam mais com fígado e pâncreas, né? Então, dentro mesmo do aparelho digestivo, que é uma área muito ampla, a gente acaba ainda, cada um focando, Direcionando e se direcionando, especializando. porque é muita coisa, E né? até porque é aquilo, né? A pessoa não vai chegar pra você e você vai falar, deita aí que eu vou te operar. Não é isso. Exatamente. Você precisa de uma consulta, você vai pedir determinados exames, depois de pedir determinados exames, vai marcar uma cirurgia, aí vai desenvolvendo nesse sentido, né? Exatamente. Não é simples assim, deita aí, eu vou fazer a cirurgia. Exato. E o principal é o seguinte da gente saber. Hoje, mais ou menos, né, o médico o cirurgião, ele tá habilitado para fazer qualquer tipo de cirurgia do aparelho digestivo ou eles só podem fazer cirurgias específicas, como você disse, dessas especialidades? Então, o cirurgião geral, né, teoricamente, assim, poderia fazer tudo, assim, né? Mas, claro, como a cirurgia geral, hoje em dia, ela é a porta de entrada para as especialidades cirúrgicas, Sim, né? você precisa fazer Então, cirurgia a geral gente, antes de fazer. antes de fazer o aparelho digestivo, a gente faz cirurgia geral, sim. Tá. Então, E o principal é a gente ir para um lado dessa questão da saúde intestinal. Antes, obviamente, das pessoas elas chegarem no teu consultório, chegarem para fazer uma cirurgia com você, eu posso estar errado, mas eu acredito que a cirurgia ela seja quando a pessoa já está no máximo em questão da inflamação ou no questão da doença, para aí sim você operar. Qual a importância da gente tomar conta da nossa saúde intestinal hoje no nosso dia a dia? é fundamental, né? Assim, a saúde intestinal, a gente sabe, bem documentado, assim, que o nosso intestino, ele absorve os nutrientes que são o que vai, né, melhorar a nossa imunidade, o que vai produzir hormônios, né? Então, a saúde intestinal, ela é de extrema importância, assim, pro nosso corpo humano, né? De uma maneira geral. A gente até brinca, às vezes, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, ter hábitos, assim, alimentares, principalmente, né, de uma forma adequada, comer bastante fibra, né, com frutas, verduras, legumes, né, que a gente chama de alimentos gut friendly, né,
Então, isso aí é o principal, assim, beber bastante água, ter um trânsito intestinal regular, né? Observar sempre se a gente tem algum sintoma, né, de algum alimento que tu geralmente ingere de uma maneira frequente e acaba tendo algum sintoma, assim, gastrointestinal, distensão abdominal, dor, pode ser que, né, aquilo esteja causando alguma inflamação, algum problema ali dentro do teu intestino, e isso tem que ser investigado, né? Então, é importante a gente ter esses hábitos bons, né, de uma vida de dia a dia, assim, de rotina, né, evitar coisas que prejudiquem, né, que são alimentos ultraprocessados, gordura em excesso, tabagismo, álcool, né, então, acho que é isso aí. E principalmente você identificar, né? Porque provavelmente você deve ter chegado isso no teu consultório, alguém já deve ter visto. A pessoa vai lá, no almoço, se entope de feijoada, por exemplo. Aí na janta, come aquela salada. Putz, aquela salada não me fez bem, né? Com certeza. Aquela salada não tava muito boa, né? Não é aquela feijoada que você comeu no almoço. Exatamente. Mas entendendo um pouquinho mais e cada vez mais a gente avançando nisso, quais são os casos que mais chegam pra você no teu consultório hoje? Que, assim, óbvio, vai chegar de tudo, mas aquilo que chega com maior frequência. Então, acho que a queixa principal, assim, para uma pessoa procurar alguém do aparelho digestivo é dor abdominal, né? Acho que é de uma forma geral, assim, né? E geralmente é a dor, assim, localizada mais na região superior do abdômen, né? E isso a gente tem que investigar quais são as causas que podem ser dessa dor, né? A grande maioria das vezes é por gastrite, tá? Então, é uma alimentação aí desregulada, né? Que acaba produzindo mais ácido e acaba causando aquela azia, aquela queimação, né? Nessa região do abdômen mais superior, assim, na boca do estômago, né? Mas, pra gente fazer esse diagnóstico, né? A gente precisa fazer endoscopia para, né, se certificar, porém tem outras... Uma série de exames. Exatamente, tem outras patologias que também podem causar essa dor, né? Então a gente acaba investigando aí ao longo do tratamento, assim, né? Não, perfeito. E aí a gente tá falando, como eu te disse mais uma vez, a gente tá falando da pessoa já chegar com alguma informação, já chegar com algum problema. Mas o que a gente pode fazer para evitar que se chegue ao problema? Quais são os hábitos alimentares que as pessoas elas podem ter de maneira geral para evitarem procurar um cirurgião do aparelho digestivo, se assim a gente pode dizer? Sim. Bom, eu sou contra os extremismos, né? Claro. Então, assim, acho que a gente tem que ter um hábito regular, um hábito saudável, assim, né? Ingerir a fibra na dieta, ingerir proteína, ingerir carboidrato, ingerir gorduras boas, né? Então, fazer, né, aquela balanço nutricional adequado. As fibras na dieta, a gente preconiza geralmente cerca de 35 gramas por dia, que é bastante coisa, são pelo menos aí umas 6 porções de fibras ao longo das refeições, né? Então, é basicamente isso, assim, né? E evitar aqueles alimentos que a gente sabe, que é bem documentado, que fazem mal, né? Que são os ultraprocessados, que são as gorduras, o chocolatinho. Não, 70% vai, né? Temos aqui uma fã de chocolate. Eu gosto. Um quadradinho por dia vai. Um quadradinho por dia vai. Eu queria não comer uma barra por dia. Né? Mas, enfim. Eu acho interessante a gente entrar agora nas áreas dos tipos de cirurgia que você mais faz. E principalmente dando uma olhada lá no teu Instagram, nos conteúdos lá que você posta e que te marcam. Eu vejo muito sobre o câncer de intestino. Uhum. E o câncer de intestino, eu tive um amigo que teve, já tem uns 10 anos mais ou menos, e eu lembro dele falar o seguinte: cara, eu fui salvo porque a gente conseguiu fazer o diagnóstico muito precoce. Uhum. E aí é interessante perguntar isso. O fato de você conseguir, né, diagnosticar o câncer precocemente, ele vai aumentar as chances de você conseguir ter a cura desse paciente? Com certeza, né? A gente sabe que fazer a prevenção, né, que seria os rastreamentos do câncer de intestino com a colonoscopia, né, que é o padrão, né, é o exame preconizado hoje em dia, né. A gente consegue identificar lesões precursoras do câncer, né, que são geralmente os pólipos, né, a gente consegue retirar essas lesões e a pessoa fica sem, né, então algum pólipo que vai desenvolver ao longo de meses, anos, né, ele vai crescer, vai mudar ali, a célula vai mutar, né,
e vai evoluindo para um câncer. Se a gente consegue retirar antes dessas mutações, aí a gente consegue prevenir que essa pessoa vai desenvolver um câncer, né? Há pouco tempo atrás, agora, acho que foi mês passado, teve um paciente de uma colega minha que foi com uma queixa de sangramento nas fezes, eventual, assim, um menino jovem de 29 anos, e ela acabou solicitando a colonoscopia e veio um pólipo grande, assim, com uma displasia de alto grau, que possivelmente, assim, em pouco tempo ele ia desenvolver um câncer de reto ali, né, e era bem baixo ainda, então essa lesão foi retirada, então hoje ele não tem mais essa lesão, claro que ele vai ter que fazer alguns exames ainda para acompanhar, né, mas teoricamente aquilo foi tirado e aquilo não vai virar câncer, né, e era reto baixo ainda, que é uma cirurgia que quando vai para um câncer pode ser muito agressiva, às vezes até precisa de uma amputação perineal, assim, então, exatamente, então é uma coisa que a gente consegue prevenir, assim, cirurgias complexas, né, uma maior morbidade para o paciente, só com um exame que é tão Esses simples, pólipos, né? então, eles viram câncer. Sim, alguns podem virar câncer, sim. E o que acontece, o que você pode fazer para você prevenir de ter esses pólipos, ou não tem como? Não, meio que não tem muito, assim, tem muito fator genético, assim, envolvido, Tem fator né, genético no câncer também? tem fator genético envolvido, né, a alimentação, acho que a gente vê, assim, é fundamental, né, assim, a gente Você não tem jogar visto... lixo só pro teu corpo. Exatamente, né, então como eu falei antes ali, né, o intestino absorve tudo que a gente come, né, e o melhor para prevenir é sempre a gente fazer boas escolhas, né, para o nosso corpo. Então, a alimentação também é, além do fator genético, que não tem como a gente mudar, né, os cuidados ali com atividade física, né, alimentação equilibrada, ingerir bastante água, né, então isso tudo contribui para melhora. E os exames nos quais as pessoas elas vão ter que fazer para descobrir esses pólipos ou esses cânceres, automaticamente é um pedido que você vai fazer ou tem algum tipo de exame anual que toda pessoa pode fazer para estar se prevenindo, para poder estar conseguindo sempre acompanhar o estado do corpo, por exemplo, do intestino de maneira geral, anual? Tem algum tipo de exame nesse sentido? Então, na verdade, anual, assim, como que a gente solicita, depende muito do paciente, né? Ele tem que chegar com alguma queixa, por exemplo, como sangue nas fezes. Não necessariamente. Por exemplo, a colonoscopia, a gente solicita aos 45 anos, tá? Esse é o rastreamento de uma pessoa que não tem nenhum sintoma, não tem história de câncer na família, né? Então, aos 45 anos a gente solicita. Aos 45 anos ela tem que fazer a primeira colonoscopia, teoricamente, né? Mas, claro, se a pessoa já tem uma história de um câncer, por exemplo, tem um familiar que aos 45 anos teve um câncer de intestino, a gente vai fazer o exame nesse paciente 10 anos antes, então vai fazer aos 35 anos, né? Agora, se vem com alguma queixa antes dos 45 anos, a gente também solicita. Só que, claro, a colonoscopia a gente não faz todo ano de rotina, né? Então depende do que a gente encontra durante o exame. Se tem um pólipo com uma displasia de baixo grau, a gente vai solicitar uma nova colonoscopia em cerca de 5, 10 anos, mais ou menos, né? Uma displasia de alto grau é bem menos, então a gente faz antes, né? Então, depende do que a gente encontra, tá? E é interessante até reafirmar um pouquinho, reafirmar não, fazer essa pergunta novamente para conseguir a gente definir ela melhor. Hoje, por exemplo, quando alguém teve um sangramento nas fezes, ou então teve algum tipo de sangramento em algum lugar que possa colocar o aparelho digestivo em xeque. A pessoa ela procura um médico especialista no aparelho digestivo, ela pode procurar um gastro. Quais são os médicos hoje que ela pode procurar para poder conseguir ser atendida da melhor forma, que vão conseguir ajudar ela para ela conseguir prevenir esse tipo de doença? Eu acho que sim, o gastro, né, o gastroenterologista ou o cirurgião do aparelho digestivo pode com certeza fazer, né? Mas um clínico geral também pode solicitar os exames, né? Então, pode solicitar e encaminhar pro especialista depois, né? Então, isso todo médico pode pedir, né? E aí eu acho interessante a gente colocar também o seguinte, o fato de que
o sangramento nas fezes é um sinal bem claro que as pessoas sempre falam sobre a Uhum. pessoa estar com alguma coisa no intestino. Mas quais são os outros sinais, reações que essa pessoa pode ter, sintomas de que ela pode estar com algum problema na parede digestiva? Uhum. Então, assim, o sangramento é o clássico, né? Mas mudanças no padrão evacuatório. Então, assim, tu tem um padrão X, assim, o teu normal é ir, né, no banheiro uma vez por três dia, 3 vezes por dia, né, fezes formadas direitinho, esse é o teu padrão, assim, né? E aí, do nada, tu começa a ter diarreia. Então, tu começa a ir várias vezes por dia com a consistência das fezes diferentes, ou mudou com mais constipação, assim, né? Aquilo que não é teu habitual, né? Isso aí nos chama a atenção, tá? Perda de peso, assim, inexplicada também. Não fez dieta, Sim, não aumentou a quantidade de atividade física, né? Então, isso também nos chama a atenção. Outro exame que às vezes a gente solicita geralmente de maneira dual, né? Que faz um hemograma, assim, uma anemia. Uma anemia que tu não tá vendo da onde que é. Também a gente investiga o trato gastrointestinal. Dor abdominal que não melhora, né? Que fica recorrendo, assim, tu toma um medicamento, né? E daqui a pouco volta. Então, a minha avó teve isso, né? Jura? Teve dor abdominal do lado direito, assim. Fez um ultrassom, mora no interior do Rio Grande do Sul, fez um ultrassom e não deu nada, ultrassom. Disseram pra ela que era gordura no fígado. Mas não tem, pelo ultrassom você não O consegue ultrassom é ver difícil de ver, né? E aí ela veio se queixou assim pra mim, falei, tô com uma dorzinha aqui do lado, e eu, não, vamos fazer. Eu revirei ela, né? E aí realmente ela tava com câncer e foi operada. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí é importante, depois dessa história, desse relato, a gente falar também sobre, você fala, pelo menos eu tinha visto no teu Instagram, sobre endoscopia e colonoscopia. Uhum. Você falou da colonoscopia ela ser, né, é obrigatório, mas todo mundo deveria fazer pelo menos aos 45 anos, né? Uhum. Em quais outros casos as pessoas elas deveriam fazer endoscopia e colonoscopia, ou em quais casos os médicos vão recomendar desses pacientes fazerem? Então, a endoscopia, geralmente a gente solicita quando o paciente está com sintoma trato gastrointestinal alto, né? Refluxo, né? Dor epigástrica na boca do estômago, aquela queimação, né? Pra gente ver se tem uma gastrite, se tem uma úlcera, né? Que também isso muda o jeito de tratar, né? Tá. E a colo, geralmente, ali, com uma dor abdominal que não passa, né, com sangramento, com essa mudança de hábito intestinal, assim, ou aos 45 anos, quando não tem nada, né, ou ali quando tem uma história na família, assim, né, que daí tem uma história na família. Sei lá, alguém teve um câncer aos 50 anos, né, tu vai fazer aos 40, né, então, um parente de primeiro grau, assim, né. E parece boba até essa pergunta, mas eu acho que em questão de esclarecimento vai ser bom para você explicar. Exatamente, você consegue definir pra gente como é que são feitos esses exames, a endoscopia, colonoscopia? Tá bem tranquilo, assim, tá. É porque as pessoas elas falam assim, colonoscopia, a pessoa sente até um pouquinho de medo. Exato, né? As pessoas têm bastante medo da colo, principalmente, por causa do preparo. As pessoas ficam com medo do preparo, porque tem que tomar alguns laxativos, porque precisa limpar o intestino, senão a gente não consegue ver nada, né? E o preparo realmente é chatinho, né? Porque tem que ficar indo no banheiro, né? E muitas vezes tu acaba fazendo o preparo durante a noite, então tu não dorme. É chato, né? É chato, é ruim. Precisa que a gente consiga limpar o intestino pra gente conseguir enxergar. Mas eu vejo também o receio da endoscopia e da colo da sedação, sabe? Os pacientes ficam com um pouco de medo também da sedação que vai anestésico, né? Eles têm medo, assim, da parte da anestesia. Mas é bem tranquilo, assim. Geralmente se usa medicamentos com uma metabolização rápida, o paciente acorda rápido depois no pós-operatório, né? Então, não é pra ter medo. Não. E você estava falando também sobre gastrite. É interessante a gente falar sobre gastrite e também tem a úlcera, que é bem famosa no meio do aparelho digestivo. Explica pra gente o que é a gastrite e o que é a úlcera de forma mais objetiva pra gente conseguir entender e como diferenciar as duas. A gastrite é uma inflamação, tá? Uma inflamação da mucosa, que é a camada mais de dentro do estômago, né? Isso gera uma inflamação, ela fica mais vermelha, mais inchada, assim,
geralmente causadas por uma infecção do H. pylori, que é uma bactéria bem prevalente na nossa população, tá? Uso de anti-inflamatórios meio discriminado, assim, né? Então, alguns fatores que podem desenvolver essa gastrite. A alimentação também, né? A alimentação muito gordurosa, né? Carnes muito gordurosas, isso acaba tendo um dano na nossa mucosa também, que pode gerar uma inflamação, tá? A úlcera é a evolução dessa inflamação, é como se fosse uma ferida. Gastrite, né? É o estágio inicial. A úlcera... assim. E a úlcera, aquela inflamação vai se aprofundando, né? E vai gerando uma ferida. Essa ferida passa de uma erosão que vai evoluindo para as camadas mais profundas do estômago e desenvolve a úlcera, né? E os fatores de risco da úlcera geralmente são os mesmos da gastrite, né? Claro, existem algumas úlceras que a gente olha que tem um aspecto feio, assim, que geralmente a gente biopsia, né? Pra ver se não é um câncer, né? Porque às vezes os cânceres vêm como formato de úlceras também, tá? Dá pra confundir, então, uma úlcera e um câncer nesse sentido? Depende da localização ali que a gente encontra no estômago, né? Mas, assim, uma úlcera, uma lesão que é deprimida, assim, né? Que é maior, né? Com características mais feias, assim, pode ser câncer sim, né? Então, a gente faz biópsias, tá? Quando a gente encontra úlceras, geralmente. E essas úlceras, como elas acabam atingindo camadas mais profundas, às vezes elas podem pegar um vaso, dar sangramento, né? Pode ter vômitos com sangue, né? Ou elas podem perfurar e acabar precisando de uma cirurgia de emergência, né? Então, úlcera é como se fosse mais grave, assim, né? Entendi. E a inflamação geralmente é um processo mais inicial. E se a pessoa não tratar essa úlcera? Acontece com ela? Ela pode complicar, né? Essa úlcera aí, ela pode sangrar, né? Causar sangramentos importantes. Hemorragia interna? Hemorragia, né? Pode vir como vômitos com sangue, ou digerir aquele sangue e as fezes saírem bem pretas, assim, com um odor característico bem forte, assim, tá? Isso tem que ser investigado, né? E a outra complicação da úlcera é a perfuração, né? A perfuração da úlcera geralmente acaba fazendo um buraco dentro do órgão, né? E acaba, assim, saindo o conteúdo de dentro do estômago para fora, e então isso aí é bem grave, assim. Já pegamos. Né? E geralmente associado ao uso de anti-inflamatório, tá? Então, como assim? É que o anti-inflamatório, ele agride bastante, assim, de uso indiscriminado, então, né? Então, o anti-inflamatório pode causar uma úlcera? Pode causar. Uhum. Caramba. Então, quando a gente Vou jogar fora porque eu tenho na casa. Quando a gente tem dor, a gente usa dipirona, paracetamol, né? Deixa o anti-inflamatório para casos específicos. O anti-inflamatório ele é mais agressivo. Mais agressivo, Entendi. E aí é interessante a gente entender, tá, beleza. A gastrite seriam os sintomas iniciais, depois evolui para úlcera. Mas o que a gente pode fazer, então, para não ter gastrite? O que a gente pode fazer para evitar? Volta de novo aquilo que você tá falando, alimentação. Alimentação, isso aí, tá? Claro, né, uma das coisas que acontece da gastrite é a infecção de uma bactéria que se chama Helicobacter pylori, tá? Cerca de 70% da população brasileira tem ela é uma bactéria que a gente ingere com algum alimento contaminado e ela se aloja ali dentro do estômago, né? E essa bactéria vai causando mudanças ali na célula do estômago, levando a algumas gastrites ali bem importantes. Então, quando a gente faz a endoscopia, a gente sempre pesquisa ela, né? E se tiver positivo, a gente trata. Eu tava vendo também sobre questão de intolerância alimentar, que pelo que eu entendi, você também chegam alguns casos sobre intolerância a glúten, por exemplo, nossa, travou, tolerância alimentar. Isso pode causar uma gastrite, por exemplo? Ou não tem nada a ver? Eu acho que, assim, uma causa-efeito, né? Assim, comeu aquilo, é uma intolerante, vai causar aquela gastrite? Até pode, assim, mas acho que é mais um quadro geral, de uma inflamação geral do intestino, né? Não só da gastrite, né? Só vai ser corrigido com uma alimentação, obviamente, você tratando. Uma alimentação, às vezes, já tá ao ponto de virar uma úlcera. E aí, quando chega na úlcera, a única forma de tratamento é a cirurgia? Não. Quando a gente faz uma endoscopia, por exemplo, encontra uma úlcera, né, que não tá sangrando, não tá perfurada, né? Claro, não vai endoscopia quando ela tá perfurada, porque o paciente vem num quadro de emergência mesmo, né?
É o que você vai pegar no SUS, por exemplo. Não necessariamente só no SUS, né? É. A gente vê bastante nos hospitais aí, tá? Porque no SUS, geralmente, o pessoal chega já em grande emergência, ou não. Sim, chega. Mas privado também. Mas no SUS, os casos eles costumam ser mais graves. Você pega, por exemplo, casos desconhecidos, casos mais graves do que em hospitais particulares, ou não? Acaba sendo, de certa forma, o mesmo nível de especificidade. Eu acho que é mais grave, sim, no SUS, né? Por conta, assim, da falta de acesso, né? Claro. Assim, Ou seja, a pessoa ela não conseguiu se tratar antes e aí ela já vai chegar nos últimos às vezes estágios. já chega nos estágios mais graves, realmente, tá? Mas no privado também acontece bastante. Importante falar agora sobre, obviamente me preparando para a gente fazer esse programa, eu pesquisei e consegui encontrar algumas coisas sobre doença celíaca, que é algo que também é bastante forte na tua área de atuação. E eu também vi que muitas pessoas elas não sabem o que é, inclusive não sabia até conseguir fazer essa pesquisa. Eu queria que você explicasse o que é de fato a doença celíaca. A doença celíaca ela é uma doença autoimune, né? Que a pessoa não tolera o glúten na dieta. O famoso intolerância a glúten. Mas é uma doença mesmo, né? Nosso sistema imunológico, quem tem doença celíaca, ela reage contra o glúten, E a pessoa não pode consumir nada. Não, idealmente não, tá? Porque até contaminações cruzadas podem dar manifestações importantes, assim, né? Então, por exemplo, uma criança com uma doença celíaca, ela tem retardo de crescimento, ela tem dificuldade de ganhar peso, né? Tem diarreia importante. Então, acaba a gente tendo uma reação mais sistêmica, tá? A doença celíaca, né? Já a intolerância ao glúten, né? Intolerância ao glúten não celíaca, que é o que a gente chama, né? Dão sintomas mais gastrointestinais, assim, de desconforto, né? De distensão abdominal, flatulência, né? Pode ter diarreia também associado, né? Mas são mais, assim, quadros mais gastrointestinais mais brandos, assim. Tá? Essa pergunta ela pode não parecer tão inteligente, mas é porque o brasileiro ele sempre desafia os seus próprios limites. Então é interessante perguntar isso. Beleza, a pessoa ela não pode consumir glúten tendo doença celíaca. Se ela mesmo assim decidir consumir, o que vai acontecer com ela? Ela vai desenvolver os sintomas, né? Claro, comeu numa refeição um pouquinho, talvez não aconteça nada. Mas claro que vai variar da reação imunológica de uma pessoa para outra, né? E tem não pessoas tem cura que não. Essa doença? Não, celíaca, não. Por enquanto não. A cura é não ingerir o glúten. A cura é não ingerir o glúten. E no caso você diferenciou tanto a doença celíaca com a intolerância ao glúten. No caso da intolerância ao glúten, existe alguma coisa a ser feita para que a pessoa consiga consumir glúten? Assim, não tem nenhum medicamento assim que a gente consiga dar que vai digerir bem o glúten. Assim, geralmente é restrição alimentar, tá? Mas não precisa ser tão exagerado, assim, como na doença celíaca, né? Porque são sintomas mais brandos mesmo, geralmente. Entendi. E é importante a gente também salientar, hoje você vê essa doença com mais frequência, a doença celíaca, ou então é uma doença que já passou, que a gente pouco escuta sobre ela hoje em dia. Eu escutava mais, por exemplo, meus pais ouviam sobre terem pessoas com doença celíaca. Hoje em dia a gente não escuta tanto. Isso é algo comum hoje ou foi mais comum no passado? Eu acho que continua a prevalência, né? Só não tem tanta conscientização em cima disso. Eu acho que sim. Acho que o pessoal tá meio que não falam tanto. Mas eu acho que também, como existe essa tendência das pessoas tirarem o glúten da dieta por conta própria, né? Isso acaba também mascarando, né? Evitando dar o sintoma, e aí o diagnóstico não é feito, né? Então, isso também pode atrapalhar, né? Por isso que quando a gente tem o sintoma, quando a gente ingere o glúten, é importante não tirar só da tua cabeça, assim, sabe? É bom tu consultar com alguém que entenda... Não é simplesmente cortar de uma hora pra outra. Exatamente, que entenda do assunto, que vai investigar, porque a gente faz testes no sangue, a gente tem que fazer endoscopia, para fazer biópsia ali da primeira porção do intestino, que é o padrão ouro pra gente fazer o diagnóstico de doença celíaca, né? Então, se tu tira do glúten, o glúten da tua dieta, assim, porque tu quer tirar, não ingere nada... Pra voltar não é fácil. Não, daí tu vai procurar um médico, e daí ele vai pedir a endoscopia, e a endoscopia vai vir normal, então a gente vai acabar não conseguindo fazer o diagnóstico, entende?
Além dessa intolerância ao glúten, essa é mais famosa, a intolerância à lactose. Sim, eu tenho. Você tem intolerância à lactose? Tenho intolerância Explica à pra lactose. gente, então, o que é intolerância à lactose, de forma Então, humilde? a intolerância à lactose, ela é a má digestão da lactose no trato gastrointestinal, né? Principalmente no intestino ali. É a falta da enzima lactase no teu corpo. Tá? Tá. A gente geralmente nasce com elas, né? É bem tolerado, geralmente na infância, e a gente vai perdendo um pouco ela ao longo da vida. O adulto geralmente não precisa ingerir tanto leite, né? E a gente acaba, então, desenvolvendo essa intolerância. A falta da enzima, né? Então a gente ingere a lactose, a gente precisa da enzima para quebrar essa lactose, para ela ser absorvida pelas células. Quando a gente não tem essa enzima ou tem falta dela assim dentro do corpo, acaba a lactose ficando lá perdida dentro do intestino, né? Não absorve direito, e essa não absorção acaba causando sintomas geralmente assim, diarreia, dor abdominal, né, flatulência em excesso, assim, dor, ali, cólicas, né? A intolerância à lactose, então, uma criança ela pode já nascer com intolerância à lactose ou ela só pode ser desenvolvida ao longo da vida? Geralmente é desenvolvida ao longo da vida, tá? Tá. Uma criança que nasce, geralmente com algum problema com a lactose, é a alergia à proteína do leite. Entendi. Daí são coisas diferentes. São coisas diferentes. Exatamente. A A alergia e a intolerância. Então a intolerância, pelo que eu entendi, já pegando do glúten, você pode consumir nem que um pouquinho, né? Não é um problema. O problema é você estar consumindo sempre. Ou tem um problema mesmo que você consuma um pouquinho? Na alergia? Não, na intolerância. Na intolerância, realmente a gente até consegue, assim. Geralmente, pequenas quantidades são toleráveis, assim, pra pessoa, tá? E tem algum remédio hoje que você consiga fazer com que essa pessoa consiga consumir leite com mais tranquilidade, com mais facilidade, na intolerância à lactose? Tem as enzimas, né? As enzimas prontas, às vezes a gente tem em cápsulas ou comprimido, assim, né, que a gente ingere junto com o alimento. Então ela age já lá dentro. Você faz uso delas? Faço. Geralmente eu prefiro evitar, Sim, né, sim. os alimentos, porque dependendo da quantidade, mesmo tomando enzima, eu às vezes sinto, né? Então eu prefiro evitar, né? Mas quando tem um evento, uma festa, vai ter lá um docinho, né? Aí eu tenho a enzima dentro da bolsa. No caso, ali, né? o cacau 70%, você precisa tomar essas enzimas também, né? Ou não? Não, o cacau não, né? Agora o chocolate... Que é bem mais... né? Que daí tem a lactose dentro, aí realmente precisa. Caramba. Mas como é que hoje você já se desacostumou, ou então você nunca teve o costume de consumir leite ou consumir tantos alimentos derivados do leite, ou você foi passando com o tempo a não usá-los mais? Então, leite puro mesmo, eu já não tomo há muitos anos, assim, né? Mas iogurte eu adoro, né? Queijo eu adoro, então... Queijo é muito bom. É muito bom, né? Aí, enfim... Chocolate também. E chocolate. Tudo que é derivado do leite exatamente, é muito bom. né? Por isso que eu te faço essa pergunta, porque hoje, por exemplo, eu não me imagino sem. Mas você foi desacostumando aos poucos, né? Obviamente, depois quando você foi descobrindo. E aí, como é que, de certa forma, você foi descobrindo? Você foi tendo mais alergias, mas teu corpo foi tendo reações, até você foi fazer um exame? Como é que foi esse processo? Então, é muita cólica, né? Cólica, distensão abdominal e, no meu caso, geralmente dá diarreia, no meu caso, constipa, né? Então, constipa, não consigo ir no banheiro, dá dor e aquilo fica alguns dias, isso incomoda muito, né? E até que daí eu fui investigar e realmente era... E pode ser desenvolvido por qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Uhum. Não tem uma causa específica, não. Essa pessoa, se ela fizer isso, ela vai ter maior tendência a desenvolver intolerância à lactose. Não. Ou aquela pessoa que consome muito, ela vai ter zero. Agora eu queria falar de um caso, por exemplo, que você falou sobre a questão genética, eu devo até me preocupar com isso. Mas muita gente da minha família já fez cirurgia na vesícula. E algumas pessoas podem até não saber, mas a cirurgia da vesícula também é algo que vai fazer parte do aparelho digestivo. Sim. Como é que a gente pode identificar que precisa fazer uma cirurgia na vesícula e, principalmente, o que é essa cirurgia? É a retirada? É você, não sei, fazer um remendo, fazer alguma coisa? Explica pra gente sobre a cirurgia de vesícula. Tá. Bom, a cirurgia da vesícula, geralmente a gente opera por cálculos dentro da vesícula, são as pedrinhas, né? Que geralmente, a grande maioria, é por cálculos de colesterol,
Então, são Alimentação de novo, voltamos de novo, né? Então, alimentação rica em gordura, né? Tem outros fatores, como o fator genético envolvido, fator hormonal, né? Mais comum em mulher, inclusive, do que em homem, pela questão do estrogênio, tá? Então, tem alguns fatores para desenvolver as pedrinhas na vesícula, né? A gente não tem, assim, nada que dissolva as pedrinhas, né? Não tem nada como... Só fazer cirurgia. Sacar fora as pedrinhas. Não tem como, né? A gente tem que tirar o órgão, que é a vesícula. A vesícula, sim, faz parte da digestão. Ela é um órgão de armazenamento, ela armazena a bile, para quando a gente ingere o alimento, a bile sai da vesícula, né? Ela se contrai, a bile sai, entra no intestino e a gente consegue fazer a absorção, principalmente das gorduras, né? Então, quando é que a gente suspeita que quando a gente tá com pedrinha na vesícula, né? Geralmente o paciente tem dor do lado direito do abdômen, né? Embaixo da costela, assim. Associado a um pouco de náusea também pode dar. Geralmente depois de uma alimentação, tá? A gente vê com frequência no final do ano, assim, as pessoas tendo crise, né? Depois das festas, das festividades, as pessoas acabam indo bastante no consultório. Final do ano já é início do ano seguinte. Exato, né? Depois das festividades, o pessoal com dor, assim, com quadros das pedrinhas ali, começando a dar os sintomas, né? E realmente, assim, a gente não tem como dissolver, né? Não é que nem a pedrinha do rim, por exemplo, que às vezes a gente vai lá, quebra e a expele, né, pela urina, né? É diferente, né? Aquela pedrinha, ela não... Se ela sair da vesícula, vai dar ruim, porque daí ela vai entrar no canalzinho principal da bile, pode causar uma colangite grave, pode ainda ir pro canalzinho do pâncreas, que fica ali do lado, pode causar uma pancreatite, que pode ser potencialmente grave então também. Então é melhor ela ficar na vesícula. Então é melhor ela ficar na vesícula, e quando tira. a gente descobre ali, tirar. Só cirúrgico? Só cirúrgico. Só cirúrgico. E... Por que tanta gente tem cirurgia na vesícula? Todo mundo se alimenta. Vamos lá! Tudo volta pra alimentação. É bem comum mesmo, é bem comum a gente desenvolver, tá? Pós-bariátricos também, né, quando a gente tem perda de peso acentuada em pouco tempo, também pode propiciar a ter as pedrinhas ali. Tipo, que depois que a pessoa faz cirurgia bariátrica, em tese ela já não tá se alimentando melhor? Sim, mas é uma questão de perda de peso e absorção de sais biliares no intestino. Aí já é outra matéria. É outro mecanismo. Aí você tá falando grego pra mim. É outro mecanismo daí. Não, perfeito. E de certa forma, na vesícula, pelo que você disse, a pedra ela ser maior ou menor, tem algum fator genético aí? Essas inflamações, elas têm algum fator genético preponderante? Tem um fator genético para desenvolver os cálculos, né? Agora, para ela ser maior ou menor, assim, não tanto, né? Isso depende muito da saturação da bile. Ela começa geralmente como se fosse um farelinho, uma areia, assim. E aí ela vai se acumulando, e né? Formando a pedrinha. A pessoa, ela só vai chegar para você na situação praticamente cirúrgica, né? Ela vai sentir dor aonde? Vai sentir na região abdominal, Isso. Vai fazer um exame, vai procurar uma emergência... E aí não tem o que conversar, não tem nenhuma outra forma de tratar. Simplesmente vai lá para o centro cirúrgico e vai ter que operar essa pessoa. Quando a gente encontra as pedrinhas, a gente indica fazer a cirurgia, principalmente quando tá com dor, né? Se o paciente vem com uma dor abdominal, né, principalmente do lado direito, pós-alimentar, pós uma alimentação copiosa, né, bem característico, assim, de uma cólica biliar, que a gente chama. Então, o exame que a gente pede geralmente é o ultrassom, né? Simples ali, aquele do gelzinho, né? Aí põe ali, consegue ver as pedrinhas, né? E quando a gente encontra Vamos tirar todas as pedrinhas, a gente tira a vesícula, né? É o órgão que é doente, é o órgão que fabrica, né? As pedrinhas. Tem um nome técnico para cirurgia na vesícula? Eu esqueci. Colecistectomia. Melhor deixar falar de cirurgia da vesícula, né? Sim. Eu acho que outra coisa importante da gente falar também, outro assunto, é sobre as hérnias. Que muitas pessoas, elas sempre... eu acho que inclusive uma que ficou muito famosa foi da Viviane Araújo, né? No carnaval. Foi a hérnia umbilical. Fala um pouquinho pra gente sobre as hérnias e por que algumas têm cirurgia e outras, por exemplo, a gente viu no carnaval as pessoas falando tão mal da Viviane Araújo porque tava aparecendo a hérnia. Explica pra gente o que é a hérnia. Bom, a hérnia é um defeito na parede abdominal, né? Como se fosse um buraco,
ali, tá? Na parede abdominal, geralmente na área da aponeurose, que é a parte mais forte que a gente tem do abdômen, tá? Então, quando a gente tem ali um buraco, né, uma falha nessa aponeurose, o conteúdo de dentro do abdômen pode entrar nesse buraquinho, né? Então, fazer muito esforço abdominal, né? Aumenta a pressão de dentro do abdômen e acaba entrando ali dentro desse buraquinho, tá? O problema é quando a gente encontra as emergências das hérnias, né? Então, que são, assim, que podem ser bem graves, né? Como uma isquemia do intestino, isso pode acontecer. Então, quando a gente encontra uma hérnia, geralmente a gente indica operar. Apesar da Viviane Araújo não ter operado ali, a gente geralmente indica, tá? Se é uma hérnia pequenininha ali no umbigo, o paciente não tem sintoma, assim, a gente sabe que é um conteúdo de gordura só que tem ali dentro, bom, o paciente não se queixa, não tem problema, né? Mas se ele já tá começando com dor ali, desconforto no local, a indicação cirúrgica sim. E se a pessoa não operar, o que vai acontecer? Automaticamente ela vai continuar com dor, ou essa dor vai aumentar, pode, não sei, gerar uma hemorragia interna? Então, hemorragia interna não, assim, mas como é um buraco, né? Sim. Às vezes o nosso intestino é móvel, né? Ele se movimenta, ele tem ali Jura? a peristalse, sim, intestino fino ali, fica se movimentando e ele pode entrar nesse buraquinho e não conseguir sair, né? Então, por isso que a gente indica a cirurgia, para não acontecer isso, né? Tanto na parede abdominal quanto na região inguinal, né? Que é ali perto da virilha ali. Eu já tô Então, imaginando esse corte. Você sabia que o seu intestino é móvel? então ele pode entrar ali dentro Sim. desses buraquinhos, não conseguir sair, né? E quando ele entra e tranca, falta sangue. Faltando sangue, ele sofre uma isquemia. E aí pode precisar de uma cirurgia para retirada. Pode morrer aquela parte que tá ali, né? Necrosando, né? Então, por isso que a gente indica sempre. Se tem sintoma ali com Mas existe algum dor, outro tipo de tratamento ou o único tratamento também é cirúrgico? geralmente é cirúrgico, tá? É cirúrgico. Dependendo do tamanho do buraco, a gente põe tela, inclusive, né? Pra evitar recidiva. Tela? Tela, é. O que é essa tela? A tela é um dispositivo do material, assim, Aham. né? Que é recoberto com poros que a gente coloca em cima do local da falha ali do buraco, para que, apesar de a gente dar pontos, né, ali na correção, a gente ainda coloca essa telinha para reforçar ali, para que não aconteça a abertura desse local de novo, né. E o pós-operatório, de uma maneira geral, das cirurgias no aparelho digestivo, elas têm um longo tempo? Elas têm um longo tempo de recuperação? A pessoa tem diversas restrições alimentares? Elas têm que passar um pós-operatório, assim, puxado? Como é que é esse pós-operatório? Depende da cirurgia, né. Sim. Assim, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, a recuperação é super tranquila, né, então, geralmente a gente opera num dia, no outro dia o paciente já vai embora, né, alimentação, principalmente, assim, na cirurgia da vesícula, a gente tem que cuidar para sempre, né, a alimentação, evitando alimentos ricos em gordura, né. Mas hoje em dia, assim, com a técnica de laparoscopia, a recuperação é muito mais tranquila do que de uma cirurgia aberta, que leva um corte maior, né. Então, geralmente, os pacientes conseguem viver normal, assim, já nas cirurgias menores, né. Claro, agora cirurgias maiores, uma cirurgia de um câncer de intestino, né, uma cirurgia de estômago ali, bom, daí precisa realmente de uma recuperação maior, tem costuras lá dentro, essas costuras tem que pegar, né, tem que dar certo, né, então o paciente acaba ficando mais tempo internado, então dá mais dor, porque a cirurgia é maior, né, seja... Você tem determinados tipos de alimento que você pode comer por um tempo? Sim, geralmente uma dieta mais branda, mais leve no começo, né. Logo depois de um pós-operatório de uma cirurgia grande do trato gastrointestinal, a gente geralmente deixa o paciente em jejum, e a gente vai evoluindo a cada dia um pouquinho. Então, no dia seguinte a gente libera líquidos claros, no outro dia líquidos mais escuros, né, que seria uma dieta mais líquida completa, depois vai para uma pastosa, para depois ir para alimentos mais sólidos. Então demora aí uns 3, 4 dias para ele voltar a comer alimentos sólidos. A gente conversou com a doutora Carol Ribeiro, foi episódio 24, 23, se eu não me engano, que ela é especialista em cirurgia bariátrica. Uhum. Ela falou que depois de uma cirurgia, um paciente começou a beber muita água e os pontos começaram a quase arrebentar. Uhum.
Falei assim, caramba, até beber muita água pode dar algum tipo de problema. Ainda mais numa cirurgia bariátrica, né? Um estômagozinho pequenininho ali. Então tem um Por isso tempinho que de tem reflexão. as medidas dos copinhos, né? Que eles falam, assim. Caramba. Mas enfim, você tocou no assunto de novo. Eu não ia nem trazer esse assunto, mas você tocou de novo na questão do câncer de intestino. E a gente teve um caso recente da Preta Gil, que acabou falecendo por causa de câncer de intestino. E aí as pessoas, é inevitável você não pensar, poxa, ela teve todo o aparato, o melhor aparato possível, médico. Por que infelizmente, ela não conseguiu se curar do câncer de intestino? Eu sei que é uma pergunta até difícil de responder, mas quais são as possibilidades da pessoa se curar ou não de um câncer de intestino, trazendo o caso dela como exemplo? Então, quando ela fez o diagnóstico, o câncer já estava grande, assim, né? Já estava, assim, de uma maneira um pouco mais avançada, né? Apesar de que, não lembro se ela, acho que ela não tinha metástases, né? Na época que ela fez o diagnóstico, mas ela já vinha, assim, com sintomas meio que negligenciando um pouco, né? E, enfim, quando ela resolveu daí fazer realmente o exame, acabou sendo descoberto, ela foi operada, teve que ficar com bolsinha, né? Reverteu a bolsinha depois, né? Mas mesmo assim, quando um câncer ocorre com menos de 50 anos de idade, a gente fala que ele já vem de uma maneira um pouco mais agressiva, né? Diferente um câncer que acontece num paciente jovem com alguém com 80, 90 anos, né? Que a gente já espera pelas mutações, é ao contrário, entende? então, quando a pessoa ela tem mais idade, a chance do câncer vir menos agressiva é maior? É maior, Caramba, então acaba que funciona, porque geralmente o sistema imunológico ele tá mais Sim. forte, né? Quando a gente tá mais jovem, e quando tá mais idoso, mais velho, acaba vindo, de certa forma, você fica mais vulnerável. E no caso você tá me falando é o contrário, ou seja, a Sim. pessoa tem um câncer no intestino, por exemplo, quando ela é mais velha, ele vem mais fraco do que quando a pessoa é mais jovem. Exatamente, né? Quando a gente é mais jovem e faz a detecção de algum câncer, ele geralmente vem com um potencial de malignidade bem maior, de metastasizar, de causar recidivas, né? Então, sim, acontece. E a questão, por exemplo, quando a pessoa ela tem um diagnóstico, já puxando esse gancho, quando a pessoa ela tem um diagnóstico de um câncer de intestino, quais são os próximos passos que ela tem que fazer para se curar desse câncer de intestino? Pega e vai para a mesa de cirurgia imediatamente, ou então você tenta, sei lá, fazer uma radioterapia, você tenta fazer uma... O que você faz para você tentar, às vezes, evitar de ir para uma mesa de cirurgia? O câncer, quando a gente faz o diagnóstico de câncer no intestino, o tratamento é cirúrgico, né? Não tem como fazer... Até porque esse câncer, se a gente não opera, ele vai crescendo e ele pode obstruir o intestino, né? Então, quando a gente faz a detecção de um câncer, a indicação é cirúrgica. Quanto antes a gente consegue operar, maiores chances de cura do paciente, né? Dependendo do local do intestino, se ele é, por exemplo, no reto ali, né? Pode ser feito uma neoadjuvância, que a gente chama de uma quimioterapia antes, para tentar diminuir um pouco o tamanho do tumor, para depois ir para uma cirurgia. Então, a cirurgia não dá para escapar muito, assim, né? Até quando a gente tem já um câncer mais avançado, que já está obstruindo o intestino completamente, né? A gente precisa levar para a cirurgia para desviar o trânsito intestinal. Porque senão o paciente obstrui, né? Se ele obstrui, ele acaba tendo complicações de vomitar fezes e tudo mais. Então a gente precisa derivar o trânsito, fazer a bolsinha ali para que as fezes consigam sair. Enfim, mas você já teve que dar alguma notícia para alguém de que num exame a pessoa tá com câncer de intestino? Já. É pesado, né? É pesado. A pessoa ela toma um baque, ela toma um susto, ela... A gente nunca espera, né? Acho que quando a gente vai fazer um exame, a gente nunca espera que a gente esteja realmente com alguma doença grave, assim, E aí né? o primeiro, é desespero, né? A pessoa entra em desespero, quer saber o que precisa fazer e ela tem que esperar algum tempo para alguma coisa, né? Porque a gente precisa das biópsias para confirmar o tipo de câncer, né? Precisa fazer os exames de estadiamento, precisa ver o exame de tórax, precisa investigar se não tem a doença espalhada pelo corpo, né? Então, tem um processo aí pela frente. Vamos trocar de assunto agora, já falou muito sobre essa área do câncer. Vamos falar sobre refluxo gástrico, que é uma coisa que algumas pessoas elas têm com frequência mais do que outras e que às vezes você tá deitado, você, sei lá,
jantou, bateu um prato de comida e depois foi dormir e de repente você sente tudo voltando. Só que tem gente que acontece com muito mais frequência. Explica pra gente por que isso acontece no nosso corpo, por que a gente tem esse refluxo. Bom, refluxo todo mundo tem, tá? Refluxo é uma coisa fisiológica do nosso corpo, tá? O problema é quando ele se torna demais, né? Começa a vir com mais frequência, já vindo com sintoma de queimação ali no esôfago, né? Então, geralmente, o refluxo, ele é causado pelo excesso de acidez dentro do estômago, né? Vamos voltar para a alimentação aí. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Nesses casos, existem outros tipos de alimentação que a gente tem que evitar, como, por exemplo, a cafeína, né? O cafezinho nosso do dia a dia, né? Café gera muito. Café é o grande vilão, assim, do refluxo, né? Ele faz um relaxamento do esfíncter que a gente tem entre o esôfago e o estômago, que evita que volte, né? Então ele relaxa aquela musculatura e acaba propiciando esse ácido voltar. O fato dele ser muito quente também ajuda nisso ou não tem nada a ver? Então, a temperatura não. A temperatura do café, assim, acaba vindo mais para outras coisas, de machucados de dentro do esôfago, mas não tanto o refluxo mesmo, né? Então, outros alimentos que também causam, o chocolate, né? Alimentos com menta, né? Alguns chás, né? Chá verde, chá mate, né? Então, coisas que tenham cafeína, assim. E tem casos que são cirúrgicos do refluxo. Tem casos que são cirúrgicos, tá? Quando é que a gente indica uma cirurgia de refluxo? Geralmente, hoje em dia, assim, a gente até não tem feito com tanta frequência essa cirurgia, porque a gente só indica em casos refratários, tá? Então, o tratamento do refluxo, além das medidas comportamentais, que é a alimentação, mastigar bem os alimentos, evitar comer e beber ao mesmo tempo, no mesmo momento da refeição, né? Esperar 2 horas depois de jantar para deitar. Deitar direto. Né? Exatamente, né? Isso inclui beber água, né? Não vai beber água e deitar também se tu tem refluxo, porque tu enche teu estômago, vai voltar. Elevar a cabeceira da cama, não é botar 2 travesseiros, tem que elevar o tronco, né? Então, são várias medidas que a gente tem para que a gente consiga controlar esse refluxo, né? E associado ao medicamento, né? A gente precisa de um medicamento que controle o pH de dentro do estômago ali. Então, nesse caso, pelo menos, tem um tratamento, e se não der certo, aí você vai para a Exatamente, né? Hoje em dia, assim, as indicações de cirurgia do refluxo é quando é refratário ao uso do medicamento. Hoje a gente tem medicamentos muito bons, assim, que resolvem bem os sintomas, né? Porém, alguns pacientes acabam ficando dependentes do medicamento, né? E às vezes as pessoas não querem, né? Não querem ficar... tem uma hérnia de hiato ali que também propicia, né, esse refluxo, então a gente indica daí a cirurgia. Não, perfeito. E pelo menos dessa agora tem tratamento, não é só ir pra mesa de cirurgia, Sim. né? Com certeza. Área, assim. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, a gente falando sobre as tuas especialidades, eu acho que o principal é a gente saber, assim, quais são os maiores mitos que chegam no teu consultório, assim, que são mitos que as pessoas sempre trazem pra você falar, pô, não é isso, são coisas do senso comum. Tem algumas coisas pra desmistificar aqui da tua área pra gente? Tem o mito de não poder comer sementes em quem tem divertículos, né? Cara, a minha avó falou pra mim uma vez que eu não podia comer farofa, porque entope tudo. E aí no que entope eu vou ter que tirar a vesícula, por exemplo. Não, né? Não é bem assim, né? Caraca. A gente vê alguns casos, assim, de, por exemplo, excesso de fibra, né, entupir, né, então, até teve um caso aí semana passada, que era um excesso de bagaço de bergamota, assim, sabe, que entupiu ali o intestino e realmente precisou tirar, né. Caraca, entupiu? Sim. Mas são raros. Raríssimos, né, raríssimos, né, isso quase nunca acontece mesmo, né. Mas esse de não poder comer fibras e sementes, assim, quem tem divertículos é mito, assim, com a história de entrar a semente dentro do buraquinho do divertículo lá do intestino e causar diverticulite. Uma agulha no palheiro. Exato, né? Isso não acontece, né? Isso é bem documentado já que não é real.
E eu acho legal só a gente, para complementar, falar um pouquinho também, assim, em questões emergenciais. Você provavelmente opera com muita frequência questões emergenciais. Sim. E das questões cirúrgicas que chegam para vocês emergenciais, quais são os casos que, falam assim, cara, esse tipo de emergência que chega toda hora para operar? Apendicite aguda, né? Apendicite. A Eu já tive campeã. apendicite. Pior de tudo, eu já tive, inclusive conversei com a tua colega, a doutora Karina aqui, conversei com ela sobre isso. Foi o episódio 22, se eu não me engano. Eu, quando cheguei no hospital, eu não fazia a mínima ideia. O quadro de apendicite é muito doido, né? Eu tive com 14, 15 anos. Eu falei, poxa, eu sou muito jovem pra ter apendicite. E acaba que chega nas pessoas mais jovens também, apendicite, Sim, né? geralmente homem jovem ali é o mais comum. Mas por que o que causa apendicite? Então, tem alguns fatores, assim, que não é bem, assim, esclarecido, né? Mas, um fecalito, que a gente chama, né? Uma bolinha de fezes ali que entra no orifício do apêndice, acaba obstruindo ali, não deixando o muco de dentro do apêndice sair, acaba proliferando, causando bactérias, aumentando a pressão de dentro dele, e aí gera a inflamação, né? E outras causas também, que geralmente é o que mais acontece, é ter um quadro viral, umas 2 semanas antes, um resfriado, alguma coisinha assim, né? E aí acaba gerando inflamações nas nossas ínguas, né? Que a gente tem aqui no pescoço, tem atrás da orelha, mas a gente tem lá dentro do nosso trato gastrointestinal também. E essa íngua inflamadinha acaba causando uma sequência ali de inflamações que acaba Eu lembro causando. que foi, não vou dizer engraçado. Hoje é engraçado, né? Na época não foi nem um pouco engraçado. Mas eu lembro na noite anterior, no dia anterior, de repente comecei a passar mal, comecei a vomitar, comecei a ficar com muita dor no abdômen. E aí, pô, eu tinha 14, 15 anos, meu pai, vou te levar no médico no dia seguinte. De repente eu fui no médico, não foi nem, acho que foi de madrugada, não lembro agora. A gente foi no médico, Manuel, você vai operar daqui a 2 horas. Eu falei assim, como assim eu vou operar? Meu Deus do céu, eu tenho prova, não sei o quê. E você toma esse susto, né? Sim. E é o que mais chega pra você hoje, então. Na emergência é o campeão, assim, né? A apendicite junto com acho que a inflamação da vesícula vem também bastante, né? Que são as mais emergenciais. As que mais aparecem. O apêndice, quando ele estoura, o que ele acontece no nosso organismo? É meio desastroso, né? É desastroso, assim. Não pensa que, né, as bactérias são todas lá dentro do intestino, Nossa né? Senhora. E aí estourou ali o apêndice abriu, né? Aquela bactéria toda, aquele pus que tá lá dentro dele vai sair. Você jogou né? tudo ali dentro, né? Exatamente, tudo pra fora. Todo lugar que não é pra ter bactéria, acaba tendo, né? E aí acaba causando abscessos no local. Às vezes até, agora, semana passada, a gente teve um caso bem grave de uma apendicite, né? Era uma senhora de 60 e poucos anos ali que tava há uma semana ali com dor Mentira! E foi levando a vida, estourado. assim. E aí, quando ela chegou na emergência, já tava estourado, já tava necrosado, já tava o seco, que é a porçãozinha do intestino que fica ali na pontinha dele, né? Já até mesmo com necrose do seco. Como é que as pessoas conseguem conviver com aquela dor? Eu me pergunto também. Caraca, o ser humano... Exatamente. Essa paciente a gente teve que fazer uma cirurgia maior, né? A gente teve que tirar uma parte do intestino, inclusive. E ela teve que ficar com bolsinha, porque tava Eles fizeram de uma maneira nela quase, né? Tá bem longe da bariátrica, mas foi bem assim. Existem ainda casos de apendicite que são bem graves, né? Caramba. Não, apendicite realmente, do que eu escutava, a gente vê com bastante frequência pessoas operando apêndice. E aí a vesícula também, que foi o que a gente falou, né? Sim. Eu acho que das últimas, assim, um caso que eu sempre trago aqui para todos os profissionais, tem algum caso que mexeu contigo? Um caso transformador que teve na tua carreira, que você, depois de uma cirurgia, a pessoa, poxa, mudou a vida dela, ou então, de certa forma, ela ficou super feliz, realizada com o teu trabalho? Sim, né? A gente tem vários casos, assim, diários, né? Que ficam na memória, assim, tem casos muito especiais. Mas eu vejo, assim, que o que mais me marcou, assim, foi de um paciente que teve um câncer de esôfago. E durante a cirurgia do câncer de esôfago, foi constatado um câncer de estômago junto, né, que não tinha sido
evidenciado nos exames pré-operatórios. E geralmente quando a gente faz a cirurgia do câncer de esôfago, a gente reconstrói o esôfago com o estômago. Como ele tinha câncer no estômago e foi evidenciado na cirurgia, a gente não conseguiu reconstruir. Então teve que tirar o esôfago e o estômago dele. E isso foi antes da pandemia, né? Foi, acho que no ano anterior à pandemia. E o plano era reconstruir o trato digestivo dele depois de uns meses. Então ele ficou com o esôfago desviado para a saliva sair por aqui, pelo pescoço, e ele se alimentava só com uma sondinha dentro do estômago, dentro do intestino fino direto, que é uma jejunostomia. Vai uma dieta especial ali, né? E isso era para durar alguns meses, né? Mas aí veio a pandemia, a gente não podia mais fazer as cirurgias eletivas não oncológicas, né? Então, reconstruir o trato gastrointestinal dele era uma cirurgia eletiva. E a gente só foi conseguir reconstruir isso 2 anos depois. Então, ele ficou 2 anos só se alimentando por aquela sondinha direto no intestino, né? Não conseguindo comer. Né? E aí... Mas tu acompanhou desde o início esse paciente? Não, eu peguei ele já com a bolsinha e com a sonda para alimentação, né? E aí, quando a gente reconstruiu ele, a gente conseguiu reconstruir o esôfago com uma parte do intestino grosso. E, cara, foi muito emocionante, assim, ver ele comer depois, entendeu? Tipo, simples fato de tomar água. Sabe, assim, isso foi... Eu me emocionei muito nesse pós-operatório. Isso eu tenho certeza que eu mudei a vida dele, assim, de uma maneira que eu não tenho nem como, assim, explicar. Porque é um ato que a gente faz tão involuntário, né? Que a gente come todo dia, várias vezes ao dia. É tão simples, né? Tão simples, né? Para aquele paciente fez tanta diferença na vida dele. E isso foi bem transformador, assim. É legal, história... A gente recebe, sempre quando eu faço essa pergunta, tem algumas histórias e geralmente são em atos tão simples, né? Uhum. Você aqui com o Dr. Daniel Oliveira, ele falou que depois de uma cirurgia de joelho, o paciente, ele se emocionou por ele sentir um gelado atrás do joelho, dele esticar a perna. Olha que coisa simples, né? São coisas simples que a gente tá acostumado. Que às vezes a gente fala, ai, tá gelado. Exato, a gente ainda reclama, né? A gente reclama. E pra ele foi algo transformador. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque a gente sempre tira boas histórias dela. Uhum. E aí, eu acho que a gente já indo pra reta final, principalmente das tuas áreas de especialidade, como é que alguém pode fazer pra marcar uma consulta contigo? Entra no teu Instagram, nas tuas redes sociais? Pode entrar no meu Instagram, né? Doutora Furamati, com 2T. A gente vai deixar aqui. Uhum. Eu atendo na clínica gástrica Uzui de Campinas, aqui em São José, ou na do Córrego Grande, ali na ilha, né? No site da clínica também dá pra agendar ali, só clicar no link lá da clínica. É bem tranquilo, assim, de conseguir. Assim. Perfeito. E agora a gente entrando num lado mais profissional, né? Como eu te perguntei no início do programa, sobre a bússola profissional, o fato de você ter tido uma bússola profissional, hoje você é colocado no nosso programa como uma bússola profissional de outros médicos, cirurgiões que queiram ir por essa área do aparelho digestivo. Uhum. Então, qual conselho que você daria para esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, que estão saindo da faculdade, residência? Qual conselho você daria para eles? Eu acho que sim, primeiro fazer uma boa residência, né? Se dedicar... acolher o paciente, né, ver o paciente da residência como teu também, né, não só dali da residência em si, né, porque é isso que vai te levar para a vida depois, né. Acho que ter humildade, tá, é essencial, assim, na nossa área. Hoje em dia tem muito cirurgião bom, mas também tem pessoas de más índoles, assim, né, e eu acredito que a gente preservando, assim, os nossos valores, o nosso caráter, né, tendo um cuidado, assim, com o paciente, né, a gente consegue ter uma boa experiência, assim, na área cirúrgica. É sobre a questão do atendimento humanizado. Eu sempre trago essa pergunta também, porque era tão falado a questão da visita de médico, de ser rápido, ágil. E eu acredito que a medicina, a conscientização das pessoas está melhorando em relação a isso e está sendo exigido cada vez dos médicos que eles tenham esse trato humanizado
com o paciente e a importância do atendimento humanizado. Fala um pouquinho pra gente dessa importância do atendimento humanizado. Na área cirúrgica, assim, eu acho que hoje em dia não cabe mais aquele cirurgião explosivo, assim, né, no ambiente cirúrgico, Humanizado não só com o paciente, mas Sim, com mas os com um outros, todo, né? com a tua equipe Porque médica de maneira geral. exatamente, né? Acho que antigamente era bem comum o cirurgião ser uma pessoa mais intolerante, né? Que, tava dando alguma coisa errada na cirurgia, brigava com a técnica, brigava com o auxiliar, a culpa do anestesista, né? E, pô, a cirurgia é do paciente, né? E a gente tá dando o nosso melhor para o paciente. Sim. O centro da atenção dentro da sala cirúrgica é o paciente. Então, todo mundo tem que se envolver, acho que precisa de um ambiente acolhedor dentro da sala cirúrgica, né? Então, se tem uma pessoa lá estressada, reclamando de tudo, brigando com todo mundo... Deixa todo mundo nervoso. Todo mundo nervoso. Todo mundo estressado, ninguém vai conseguir fazer seu trabalho direito. Então, isso da equipe, né? O cirurgião não opera sozinho, né? Tem uma equipe por trás, A importância de ter né? uma boa equipe. Exatamente. Então, isso é fundamental, assim, para o sucesso da terapia ali. Não, isso você trouxe um caso que muitos profissionais não trazem aqui, que é a importância da equipe que está operando contigo. Com certeza. Porque hoje, por exemplo, numa cirurgia do aparelho digestivo, quantas pessoas mais ou menos você tem na equipe ali? Geralmente, assim, a gente opera em 3 cirurgiões, tá? Caraca! Então, de 2, sempre tem 2, né? O cirurgião e o auxiliar. Mas quando a gente tem as cirurgias maiores, sempre tem 3. 3 cirurgiões, mais a instrumentadora, mais o anestesista, às vezes tem 1, às vezes tem 2 anestesistas. Às vezes também tem mais instrumentador. Mais circulante da sala, né? Então tem uma equipe grande, né? Pra que aquela cirurgia saia da melhor maneira possível. E ter alguém gritando ali, buzinando, não é o melhor. Buzinando, dando tapa na mão, como já aconteceu. Caramba! Acho que aí tem um outro podcast pra falar sobre essas situações. Mas, Francine, a gente vai finalizando esse programa e aí eu queria deixar a câmera pra ti ali, pra você dar algum recado pras pessoas que estão assistindo, pros profissionais que podem estar te acompanhando, então até pros seus pacientes. A câmera é toda sua. Bom, o que eu tenho pra falar é que na saúde do trato gastrointestinal, acho que a prevenção é o melhor tratamento ainda, né? É cuidar daquilo que a gente ingere, do que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né, pra gente ter momentos também de lazer, de tranquilidade, que isso recupera o nosso corpo também. E a saúde do trato gastrointestinal está intimamente vinculada à nossa saúde mental, à nossa saúde física, né? Então isso é o mais importante, assim, que eu consigo pensar nesse momento para a questão da saúde digestiva. Né? E é isso aí. Perfeito, vamos deixar as redes sociais da doutora Francine aqui embaixo. Doutora Francine, muito obrigado pela tua participação. Que agradeço, né? Foi muito legal ouvir você falando sobre a área do aparelho digestivo. Você fala com muita paixão, com muito amor de tudo que você faz e é sempre gratificante ter um profissional competente que fala daquilo que ele faz no dia a dia com paixão. Então, parabéns por isso. Muito obrigada. Te agradeço. E antes de a gente finalizar esse programa, aqueles recados de sempre. Você que tá querendo indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, entre em contato pelo Instagram do podcast Bússola P. Lá a gente vai conseguir entrar em contato com esse profissional, viabilizar essa conversa pra gente conseguir trazer aqui. E se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. Detalhe que estamos voltando em Brasília no final do ano, vamos para o Espírito Santo e vamos tentar ir também para Minas Gerais. Acredito que Juiz de Fora e BH a gente ainda não decidiu, vai ser um desses lugares. Então, entre em contato com a gente se você tiver alguns profissionais dessa região para a gente trazer o seu convidado, o seu profissional de confiança, pessoa que está ali tomando conta de você ou então trabalhando junto contigo, beleza? E o próximo recado, você que é profissional da área da saúde, empresário ou advogado que está querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como, entre em contato pelo Instagram, Manuel Pacheco N, lá a gente vai conseguir te ajudar, beleza? Eu fico por aqui com mais um episódio do podcast Bússola Profissional com a doutora Francine Machello. Acertei? Acertou. Acertei. Então tá bom. Um abraço.